A paz do Senhor Jesus, boa noite, louvado seja Deus. Quero aqui trazer uma mensagem lá em Provérbios 30, são 33 versículos, mas vamos iniciar aqui no versículo 1, aonde vai falar palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo. Disse este varão a Itiel e a Ocal: na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém, não tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos dos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Louvado seja Deus. 7. Duas coisas te pedi, não mais me negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu estava lendo aqui até o 9. Aleluia. E eu estava aqui perguntando a Deus, perguntando a mim mesma, né? Louvado seja o nome do Senhor. O que Agur quis dizer? E eu dei uma pesquisada também, porque na Bíblia tem algumas palavras difíceis de entender. Louvado seja Deus. E é bom que às vezes você dê uma pesquisada para que você venha ter conhecimento do que aquela palavra quer dizer. E aqui vemos Agur, né? Agur, louvado seja o nome do Senhor, mais conhecido como alguém que esteve sempre ali ao lado do rei Salomão, né? Na época, estava ali sempre próximo ali o rei Salomão, louvado seja Deus. E vemos aqui Agur, reconhecendo que diante da sabedoria de Deus, ele é como alguém bruto. E ele vai dizer, porque ele não aprendeu a sabedoria e nem tem o conhecimento do santo. Louvado seja Deus. E vemos Agur aqui, diante da presença de Deus, reconhecendo a grandeza do Senhor. E diante da sua pequenez, ele entende que ele é como um bruto, alguém que na verdade não sabe de nada. E ele reconhece que Deus é quem sabe todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos aqui Agur falar que toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Louvado seja o nome do Senhor. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. E aí vemos Agur, louvado seja Deus. Ele continua adiante, né? Pedindo para que ele não venha, louvado seja o nome do Senhor. Como é que eu posso dizer? Lá no versículo 9. Lá no versículo 8, vemos Agur aqui dizer: afaste de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Vemos aqui a humildade, né, de Agur. Você vai ver aqui que Agur vai dizer: não peço nem riqueza e nem pobreza, louvado seja Deus, mas dê-me o meu
pão, louvado seja Deus, mas dê-me o meu pão, minha porção cotidiana, minha porção acostumada, né? Louvado seja Deus. Vemos aqui a humildade de Agur diante da grandeza de Deus, reconhecendo que nada sabe, que Deus é grande, que Deus é rico em sabedoria. E vemos Agur aqui declarar isso, porque ele vai dizer que não tinha o conhecimento de Deus, né? Do santo, e nem a sabedoria. E Agur aqui vai dizer que antes que ele morra, ele vai pedir: antes que eu morra, não me negues, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Louvado seja o nome do Senhor. Não me des nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção acostumada. E nesta noite eu te pergunto, diante de Deus, você tem se alegrado com o pouco que você tem? Mesmo sendo pouco, você tem sido grato a Deus? Mesmo com o pouquinho que você tem na sua casa? Vemos aqui Agur pedir ao Senhor, antes que morra, que afaste a vaidade e a palavra mentirosa. E ele vai dizer que não pede nem pobreza e nem riqueza, mas vemos alguém satisfeito, louvado seja Deus, com aquilo que tinha. Porque ele pede a porção acostumada, ou seja, ele pede pelo menos que nunca falte o pão de cada dia. Ele vai dizer no versículo 9, para que porventura de farto te não negue e diga, quem é o Senhor, o que empobrecendo venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Ou seja, muitas das vezes nós, louvado seja Deus, temos até demais, mais do que o fulano e o ciclano. Estamos fartos. E muitas das vezes, nestes momentos de prosperidade em que nós estamos fartos, louvado seja Deus, às vezes esquecemos, né, de agradecer a Deus pela fartura que temos. Às vezes não compartilhamos ou não dividimos o pão, às vezes até se estraga, né? E você não divide, ao invés de você dar, você fecha a mão. E aquilo ali, e aquela fartura que você tem ali de muito, acaba muitas vezes se estragando. E é possível até que nesses momentos de fartura venhamos esquecer do Criador, né? Venhamos esquecer de Deus. E aqui Agur, ele pede a porção acostumada. Por quê? Porque muitas das vezes, meus irmãos, amados ouvintes, quando nós temos demais, quando não está nos faltando nada, muitas das vezes nós nos tornamos pessoas egoístas, né? Esquecemos de Deus, de como o Senhor cuida, de como Ele é o provedor. Louvado seja Deus. E vemos aqui Agur dizendo, declarando, eu não te peço nem pobreza e nem riqueza, mas apenas a minha porção acostumada. E ele vai dizer, para que porventura de farto te não negue. Ou seja, muitas das vezes nós negamos a Deus. Às vezes negamos a Deus por conta dessas atitudes que eu acabei de falar aqui. Às vezes estamos fartos, mas muitas das vezes nós não dividimos o pão. Muitas das vezes temos até demais, até se estraga e não compartilhamos. Muitas das vezes esquecemos, achamos que já temos tanto que não vamos mais precisar de Deus. E vemos aqui Agur tomando cuidado. Ele vai dizer, para que porventura de fato te não negue. Por quê? Porque que Agur vai dizer, me dá minha porção acostumada? E ele vai dizer que não pede nem pobreza nem riqueza. Porque todos nós, meus irmãos e amados ouvintes, estamos sujeitos a agir desta forma.
a negligenciar, louvado seja Deus, a negar a Deus em situações das quais a gente está farto, temos tudo ali, achamos que não precisamos mais do Senhor. E vemos o cuidado de Agur, para que ele não viesse negar a Deus, ou viesse, louvado seja Deus, até a roubar daqueles que tinham, né? Porque empobrecendo, quando nós estamos empobrecendo, ou em situações de pobreza, muitas das vezes o devorador, ele vem e devora até o pouco que a gente tinha ali. Às vezes nos levando a tomar atitudes como roubar ou pegar de alguém, né? Mas vemos a fidelidade de Agur aqui, pedindo ao Senhor para que Ele dê a sua porção de cada dia. Louvado seja Deus. Porque na verdade nós muitas das vezes agimos assim. Negamos a Deus. Nós negamos a Deus quando nós não imitamos a Ele, quando nós não agimos como Ele. Negamos a Deus quando nós não estendemos a mão para o nosso próximo. Quando nós não dividimos, às vezes a gente tem até demais, mas não dividimos porque queremos ficar só pra gente. E muitas das vezes nesses momentos aí, você pode até dividir ou dar de tanto que você tem, mas você fica avarento, você se torna egoísta. E naquele momento ali, quando você deveria estender a mão, você está negando a Deus, né? Então Agur vai pedir aqui para que o Senhor dê a sua porção acostumada. Antes que ele morra, ele pede para que o Senhor afaste a vaidade e a palavra mentirosa. Louvado seja Deus, né? E vemos aqui o cuidado de Agur, para que ele não venha lançar mão, ou seja, blasfemar, para que eu não venha lançar mão do nome de Deus. Porque quando nós agimos assim, meus irmãos, nós estamos blasfemando, estamos entristecendo e envergonhando o nome de Deus, quando nós negamos a Ele. Glória a Deus. E nesta noite, a mensagem que eu quero trazer para você, você tem se alegrado com o pouco que Deus tem te dado? Você tem sido grato a Ele? Você tem feito como Agur, reconhecido que nada nós sabemos, que nós não somos nada? Você tem, diante da presença de Deus, diante da grandeza desse Deus, reconhecido que nós não temos aprendido verdadeiramente a sabedoria de Deus, como Agur vai dizer lá no 3. Primeiro ele diz que é como um bruto, né? Que ele é mais bruto do que, ele vai dizer na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém. Não tenho o entendimento do homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Por mais, meus irmãos, que nós venhamos estudar a Bíblia, ou venhamos, né, glória seja dada a Deus, se aprofundar cada vez mais, diante da sabedoria de Deus, nós não sabemos nada, mesmo que nós nos tornamos pessoas intelectuais ou inteligentes demais. Mas quando você se coloca aqui na posição de Agur, reconhecendo que você é como um bruto que nada sabe, diante da sabedoria deste Deus, você entende. Ele vai dizer lá no 4, quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes. Ou seja, Deus sabe todas as coisas. E por mais que nós venhamos sermos inteligentes, estudemos a Bíblia, por mais que nós nos aprofundamos nela, nós só entenderemos se o próprio Deus nos der a revelação da sua palavra. Porque diante da sabedoria de Deus, da grandeza desse Deus, nós não sabemos de nada. E era isso que Agur estava reconhecendo, que na verdade ele não sabe nada. Por quê? Porque ele parou ali e reconheceu que diante da sabedoria de Deus ele era como um bruto. Mas ele vai pedir, e ele vai declarar também no 5, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Você tem confiado em Deus? Você tem procurado confiar no Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo nos momentos difíceis,
quando está tudo pouquinho, mas você tem sido grata a Deus, você tem pedido a sua porção acostumada de cada dia, glória, como a Agu fez aqui, para que muitas das vezes, quando nós temos muito, achamos que não precisamos mais de Deus. Mas quando nós temos a nossa porção acostumada, nós estamos sempre ali com nossa gratidão a Deus, sempre ali esperando, porque Deus é o nosso provedor. E às vezes, quando nós colocamos o nosso coração na fartura, na prosperidade, às vezes, se nós não vigiarmos, acabamos esquecendo de Deus e negando o nome dele. Porque o que adianta a gente ter riquezas e fartura e você querer só para si? Nós vemos a humildade de Agu, louvado seja Deus, diante da sabedoria e soberania de Deus. Vemos Agu reconhecendo que nada sabia, que era como um bruto, louvado seja Deus. E ele vem aqui pedir: dá-me a minha porção acostumada, lá no versículo 8. E ele pede para que o Senhor afaste dele a vaidade e a palavra mentirosa, e que não dê nem pobreza e nem riqueza. E nesta noite, eu sou grata a Deus por esta palavra. E eu pergunto a você nesta noite: você tem feito desse Deus o seu escudo? Porque Agu vai dizer que toda a palavra de Deus é pura. E eu declaro nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, a palavra de Deus é pura, é verdadeira. Ela exorta, ela liberta, ela cura, ela sara, ela traz esperança, ela fortalece a nossa fé. Você tem feito desse Deus o seu escudo? Você tem se alegrado com o pouco que Deus tem te dado? Mesmo com esse pouquinho? Porque Agu aqui vai dizer: dá-me a minha porção acostumada, não me dê nem pobreza e nem riqueza. E nesta noite, medite nesta palavra, no capítulo 30 de Provérbios, louvado seja Deus, e faça do Senhor o seu escudo, mesmo no pouquinho. Seja grata a Deus, porque quando você, mesmo estando no pouquinho, quando você vê que, mesmo estando no pouquinho, você permanecer sendo fiel a Deus, Ele vai acrescentar mais um pouco e Ele vai te abençoar com fartura. Mas quando tu estiver na fartura, na bonança, não esquece do Senhor. Lembra que Ele é o nosso provedor. Lembra que é Ele quem é o provedor. Ele é o teu escudo, Ele é o meu escudo. Não esquece nesses momentos na qual tu estiveres na bonança, na prosperidade. Mas te alegra mesmo no pouco e pede a Deus que Ele te dê todos os dias a tua porção acostumada. Porque quando Ele resolver te abençoar com fartura, Ele vai te abençoar no momento certo, porque Ele te conhece por dentro e por fora. Ele sabe onde é que está o teu coração. E nesta noite eu sou grata por esta palavra, louvado seja Deus. E se Deus quiser e for da vontade do Senhor, virei e trarei mais uma mensagem de Deus para fortalecer a minha fé e a tua. Tenha uma boa noite de sono, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.